Ok? Olá, prezados e prezadas, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor da escola EREM Jornalista Trajano Chacon. E hoje nós iremos discutir uma temática, de grande relevância para o campo da história, que é a questão indígena durante a República. Mas antes de começar a nossa abordagem, eu gostaria de fazer um pequeno comentário em relação à história dos índios. Então, no Brasil, na realidade, a catástrofe foi muito grande. Quanto ao restante do continente, estima-se que na época da chegada de Cabral, houvesse entre 3 a 4 milhões de indígenas no Brasil, distribuídos em centenas de tribos, falavam mais de 1000 línguas e representavam uma das maiores diversidades culturais, linguísticas do mundo. No Brasil, hoje, existe cerca de 305 povos indígenas. 12 deles estão em Pernambuco. A educação escolar indígena foi criada pelo governo do estado em 2002, baseado na Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino da história e a cultura africana e indígenas nas escolas. Hoje, o estado de Pernambuco possui 142 escolas indígenas e contempla 13.262 estudantes e 1.498 professores indígenas. Para vocês terem uma ideia, atualmente nós somos o único estado do Brasil a ofertar esta modalidade de ensino, desde a educação escolar, infantil, adulta. A matriz curricular dessas unidades de ensino, para que vocês possam ter uma ideia, é a mesma das escolas não indígenas. A única diferença é que nas escolas indígenas, crianças, adolescentes e adultos lidam com metodologias de ensino diferentes, né? Então, nós temos um grande debate. Você que está, nesse exato momento, nos assistindo, faça uma reflexão. O que é a política indigenista para você? Prezado aluno, prezada aluna, me responda. O que é a política indigenista? Essa política criada para dar simplesmente assistência, não é isso? Essa política para ajudar esses povos que foram tanto vitimados. Que política é essa? Já refletiram? Então vamos lá. Já refletiram? Queres ou não queres? Política indigenista, pessoal, é o conjunto de iniciativas adotadas, observe, políticas, coloca na tela aí para essa garotada simplesmente analisar isso aí. Então, política indigenista é o conjunto de iniciativas adotadas pelo Estado em relação às populações indígenas em seu território. É uma categoria histórica. Surgida quando? Surgida no século XX, juntamente com o indigenismo, a partir do Congresso Indigenista
Interamericano, realizado no México em 1940. Então, prezados e prezadas, tiraram uma foto aí, fizeram um print. Então, para não esquecerem mais o que é uma política indigenista. Então, aqui vocês estão com a aula com o professor Cláudio Nascimento. Queres ou não queres? Então, vamos lá. Então, nós temos a definição de política indigenista. Agora, nós vamos fazer o quê? Uma contextualização histórica. Quem quer uma contextualização histórica? Vamos fazer uma contextualização histórica. Você que está em casa, me acompanhe. Por favor, me acompanhe, que eu quero agora fazer uma contextualização. Antes de falar de república, a gente vai falar de colônia e vamos falar de império. Ou seja, as barreiras à escravização dos índios datam de quando? Datam do início da colonização. A grande discussão. Quando começou a colonização? Quando começou a colonização, garotada que está em casa me assistindo agora? 1530. Mas o cativeiro indígena foi mais tenamente combatido somente com a chegada de quem? Dos padres jesuítas em 1549. Ou seja, em 1549, essa congregação jesuíta, não é isso? Implantaram um processo de aldeamento. Então, nesse combate, os jesuítas contaram com o apoio de quem? Contaram com o apoio da coroa portuguesa. Aí vejamos. Aí temos também a lei sobre a liberdade dos gentios, lá no Brasil, colônia. O que é a lei sobre a liberdade dos gentios? Ah, professor Cláudio, a lei sobre liberdade dos gentios é lei criada por quem? Foi promulgada por Sebastião I de Portugal. Em 20 de março de 1570. Então, quando o professor de história colocar lá na prova de vocês, quando foi promulgada a lei sobre a liberdade dos gentios, vocês já sabem quando foi? 1570. Mas o que trata essa lei, garotada? Eu quero que vocês me respondam agora. Queres ou não queres? Eu quero que vocês me respondam agora. O que tratava essa lei? Tratava da escravidão indígena no Brasil. Então a lei vai definir o quê? Uma política portuguesa sobre a escravidão dos índios da época, declarando todos os índios o quê? Livres, exceto aqueles sujeitos à guerra justa. E o que era guerra justa? O que vem na cabecinha de vocês? Guerra justa. Guerra, combate, justiça. Mas justiça de quê? Justiça de quê? Então aí a gente vai simplesmente mediar o período medieval, das grandes batalhas, não é isso? Dos grandes combates, heresias. Será que é isso? Será que no Brasil está sendo implantado, na realidade, uma mentalidade vinda lá do período medieval, onde buscavam o quê? Colocar sanções naqueles que descumpriam os mandamentos da Santa Igreja? É que é isso? Então vejamos, a guerra justa, prezados e prezadas, é o mecanismo utilizado para a obtenção de quê? Dessa mão de obra. Ou seja, qual era a mão de obra? A mão de obra indígena. Então, esta era, segundo Nádia Farage, não é isso? Um conceito teológico, né? Jurídico, enraizado no direito de guerra medieval. Então, as primeiras justificativas para a guerra seriam o quê? Propagação da fé cristã. Então, se o indígena não simplesmente fosse convertido à fé cristã, no caso aí seria a exorde católica,
ele era tido como infiel. É isso? Então, aos povos bárbaros, sua falta de moralidade, suas práticas canibais e os casos de ataques que faziam a sociedade estabelecida. Então, como vocês podem ver, então, a Guerra Justa era mais um pretexto para a escravização de quem? Dos povos indígenas. Porque, na realidade, as ordens chegaram a isso, impuseram a sua cultura, e aqueles que não aceitavam a cultura, é isso, portuguesa, era tido, na realidade, como bárbaro, infiéis. Mas vem aí, na realidade, ainda no século XVIII, né? Então, no Brasil Colônia, surge o Diretório dos Índios, né? Mas o que vem a ser Diretório dos Índios? Epa, Diretório, uma representação. Então, vocês vão ter aqui, na nossa escola, nós temos o nosso Grêmio, que é uma representação. Aí nós vamos ter um diretório. É isso? Então, Diretório dos Índios. O que é esse Diretório dos Índios? Foi uma lei elaborada. Por quem? Em 1755. E tornada pública. É isso. Por quem? Por Dom José I. Olha o nome do cara. Bota aí na tela aí para a garotada visualizar isso aí. Dom José I, rei de Portugal. Através do seu ministro, o Marquês de Pombal, que dispunha sobre o quê? Os aldeamentos indígenas, elevando estes à condição de vilas ou aldeia administrativa por um diretor. É isso. Então, na realidade, vocês vão ter aí o Diretório dos Índios. Então, o que é que esse diretório previa? Normalmente, aí, deixa aí para essa garotada tirar um print aí. Eu quero que vocês tirem um print aí, garotada. O diretório previa o quê? Previa a criação de escolas para os indígenas, onde as crianças deveriam ser o quê? Iniciadas nas instituições culturais ocidentais. Então aí vocês vão ter, haverá em todas as povoações, duas escolas. Olha, duas escolas públicas. Uma escola para meninos, na qual lhes ensine o que? A doutrina cristã, a ler, escrever e contar na forma que se pratica em todas as escolas das nações civilizadas. E outra para quem? Para as meninas. Observe, ou a escola para meninos e outra escola para meninas. É isso? Então, na qual, além de serem instruídas na doutrina cristã, lhes será ensinado o que as meninas? Ler, escrever, fiar, fazer rendas, cultura e todas as mais ministério próprio daquele sexo. Ok? Então tiraram o print. Beleza aí, garotada. Beleza mesmo. Aí no final da aula quero ver se vocês tiraram esse print mesmo, hein? Quero só ver, hein? Mas cabe destacar, meus jovens, que as escolas públicas para os indígenas tinham dois objetivos. O primeiro, qual seria o primeiro objetivo dessas escolas? Qual o primeiro objetivo? Se tratando de uma ordem religiosa, no período que a igreja tinha domínio, então, através da educação escolar, vai incutir o quê? As máximas cristãs. Ou seja, nós vamos propagar o quê? Os ensinamentos cristãos ocidentais aonde? Nas crianças. Primeira máxima. Incutir, na realidade, o que? O ensinamento cristão nas crianças. E o segundo, transformar as crianças em multiplicadores de tais ensinamentos junto aos adultos de suas respectivas sociedades. Então, vejamos. Então,
o diretório, né, ao criar as escolas, elas tinham esses dois objetivos. Primeiro, incutir a máxima cristã, e depois essas crianças elas se transformarem em multiplicadores de tais ensinamentos. Então podemos dizer que as crianças que frequentavam as escolas proibia-se o uso da língua materna. Então a língua materna, isso, não era permitido dentro das escolas. Qual era a língua que era propagada? Aí vocês vão questionar, professor. Qual era a língua que era propagada? Então, analise aí o slide aí, por gentileza. Observaram? Então, será um descuidado de quem? Dos diretores, estabelecendo as suas respectivas provações o uso da língua portuguesa. Então, não consentindo, é isso, por modo algum, que os meninos e meninas que pertencem às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nesta matéria, use a língua própria das suas nações. Então era terminantemente proibido o uso da língua materna. É isso. O uso da língua materna. Então predominava o quê? Predominava a língua do Estado. Qual era a língua do Estado? O português. É isso? O português. Então vejamos. Então nós temos em 1758, o que é que vai acontecer em 1758? Ocorre o fim da escravidão indígena. O diretório vai ser estendido para toda a América Portuguesa, né? Toda a América Portuguesa, este diretório vai ser estendido. Aí, perda da influência dos religiosos na administração dos aldeamentos indígenas. Os índios foram proclamados nativos, vassalos da coroa. É isso. Então, na realidade, é um marco bastante importante aí, que é o fim da escravidão indígena. Então, printe a tela aí. Tire uma foto da tela. Quero que vocês registrem esse momento aí, porque no final da aula eu vou cobrar de vocês, hein? Vou cobrar isso aí de vocês. Você que está em casa, eu vou cobrar de vocês no final da aula. Queres ou não queres conhecimento? Eu quero. Manda a pergunta para mim, manda que eu quero. Queres conhecimento? Vai ter conhecimento. Então é assim, com Cláudio Nascimento é assim. Vamos lá. Então vejamos. O que vai acontecer em 1798? O diretório vai ser extinto. Vai ser extinto o diretório em 1798, não é isso? Ou seja, teve a vigência de 43 anos de política opressora, né? Uma política opressora sobre os grupos originários, né? Então, na realidade, vai haver a validade desse documento jurídico, político, no período colonial, ou seja, que vai ser marcado pela ideologia da guerra justa, né? Ou seja, a perseguição aos infiéis, a perseguição àqueles que fossem contra a cultura portuguesa, né? Guerra humanitária, aldeamento, né? Entrosamento, ideologia de aproximação, de transformação. Ou seja, dos silvícolas. Eita, o que é silvícolas? Fala para mim aí. Fala para mim o que é silvícolas. É a mesma coisa que índios. Silvícolas é índios. Índios aliados, né? Índios amigos. Sobretudo, desencadeada por quem? Pelo Estado colonial contra milhões de quem? Milhões de pessoas indefesas e inocentes. Então, esse diretório, ele é extinto. Né?
Então, é extinta aquela fase, simplesmente, aquele diretório que vai oprimir aqueles nativos indefesos, né? Aí acontece, surge a questão do império. Eita! Professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres? Chega o império e que agora? O que vai acontecer no império, garotada? O que é que vai acontecer no império? Primeiro, primeira constituição do império, né, otorgada pelo imperador Dom Pedro I, vai ser omissa. Vai ser omissa o que? O tratamento a ser dispensado à população indígena. Apenas vai ser tratar, apenas veio a tratar de quê? Do assunto após a adoção do ato adicional de 1834, 10 anos após, observe, veja que é uma missão, 10 anos após, é que vem tratar da questão indígena. Que entre, pessoal, preste atenção, hein? Que entre as competências legislativas, né, das províncias, não passava de tarefas de dispor sobre a catequese e a civilização dos indígenas. Deixava tudo a cargo de quê? Da catequese, que iria, na realidade, buscar gerenciar, não é isso? Algo profundamente conservador, autoritário. Aí, Carneiro da Cunha, o citou, ele vai dizer o seguinte, vai vir o regulamento das missões. Eita! Proclamado por quem? Em 1845. Que é o único documento indigenista geral do Império. É o único documento indigenista do Império. É o Regulamento das Missões. Lembre, grave esse nome aí. Grave esse nome. Regulamento das Missões. É isso? Então, ele lembra que tal documento era detalhado ao extremo. Se não é um documento administrativo localizado, né? Então, vejam, então vocês vão ter esse regulamento de 1845 decretava o quê? Ah, professor, decretou o direito dos índios às terras, nas aldeias. Eita, direito dos nativos às terras das aldeias. Considerando, no entanto, a possibilidade de quê? De extingui-lo. De extingui-lo conforme o quê? O estado de decadência. Porque, posteriormente, a lei de terra, em 1850, seguiu orientação semelhante ao estabelecer o quê? Para o índio, o usufruto temporário das terras. Até que atingiu o quê? Até que atingisse o estado de quê? De civilização. Então, mas o que vem a ser após 5 anos da implantação, foi isso, do regulamento das missões, surgiu outro texto jurídico. Lei das terras. Então, na realidade, vocês têm um grande livro muito interessante, Dono do Poder, de Afonso Arinos, que mostra um pouco como foi essa lei da terra de 1850. Aí agora vamos começar a indagar. Será que os indígenas eles iam ter direito? Ah, professor, reafirmava a convivência de assentarem hordas selvagens, termo usado na época, né, para denominar coletivos indígenas. Mas veja só, mas a promulgação da Lei da Terra, regulamentada em 1854, e decisão número 92 do Império. Então, faça um print da tela aí.
que dizia, as terras dos índios, que não viviam mais aldeados, foram incorporadas às terras da União. O reconhecimento da terra foi atrelado à necessidade de civilizar hordas selvagens. Então, conforme a lei, todas as terras teriam que ter escrituras. E índio tinha escritura das terras? Não tinha. Então, o pobre do índio novamente ia sofrer novamente. Suas terras seriam tomadas. Porque, na realidade, a lei dizia o seguinte, se não tivesse documento, a terra seria de quem? Da coroa. Então, as terras, na realidade, ou era da coroa, ou era de proprietário. E os indígenas ficavam sem nada. Então logo esse documento tratava do regulamento de das terras naturalmente. Ou seja, isso aí vai inaugurar, pessoal, uma fase agressiva em relação às terras das aldeias. Ou seja, um mês após, eu quero só que vocês me escutem, um mês após a sua promulgação, uma decisão do Império manda incorporar aos nacionais as terras das aldeias de índios que vivem dispersos e confundidos na massa da população civilizada. Ou seja, a coroa mandou incorporar as terras dos índios, que agora seria de quem? E usufruto da própria coroa. Ou seja, após ter, durante século, favorecido o estabelecimento desses estranhos, junto ou mesmo dentro das aldeias, o governo usa o duplo critério para a existência da população. Qual seria? Não indígena, de aparente assimilação. Ou seja, qual era o critério? As terras teriam que ter um proprietário com documentação. Os índios não tinham. Então essas terras passariam para quem? Passaria para a coroa. Aí chega a República. Chegamos à República. Política indigenista agora da República. Como é que a República vai simplesmente tratar essa questão dos indígenas? Porque no período colonial só foi só os índios sofrerem abusos. No período império, a mesma coisa. Chega a República. Qual vai ser a política republicana? Então, como é que vocês imaginam a República tratando os índios? Primeiro, 1910. Eita! O que é que vai acontecer? O Estado brasileiro vai criar o quê? O Serviço de Proteção ao Índio. Então, Serviço de Proteção ao Índio e localização dos trabalhadores nacionais. Olha que maravilha! Em 1910 é criado o quê? É criado o Serviço de Proteção ao Índio e localização de trabalhadores nacionais, que era vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, né? É a primeira estrutura organizacional que vai ser responsável por uma política indigenista oficial, né? Então já começa com a criação desse órgão, né? Que vai ter seu primeiro diretor, o Marechal Rondon. O Marechal Rondon vai ser o primeiro diretor dessa política, né? Na realidade, desse departamento. 1916 é aprovado o quê? Código Civil. Então, Código Civil fixou o quê? A figura da incapacidade relativa dos índios. Então, tal como menores de idade entre 16 e 21 anos. E determinou que eles fossem tutelados até que estivessem integrados à civilização dos
país. Então veja, então você vai ter aí o indivíduo, né, incapaz, ou seja, entre 16 e 21 anos, ele só poderia ser civilizado após passar esse período. Ano mais tarde, em 1918, aí vem a grande questão. Passa a ser conhecido o Serviço de Proteção ao Índio, SPI. Tirando das mãos de quem? Da igreja, a responsabilidade de sozinha salvaguardar, é isso, os índios desde o período do Brasil colônia. Então é essa proteção, é isso, é essa tutela que a igreja tinha sobre os índios. A partir de 1918 o Estado quebra. É isso. Então, sua principal finalidade era o quê? Era proteger o índio. E, ao mesmo tempo, assegurar a implementação de quê? De uma estratégia de ocupação territorial do país. Então, como vocês observam, então, o início da República já começa com algumas políticas indigenistas, não é isso? Tentando se diferenciar do período do Brasil colônia, do Brasil império, né? Aí a criação do Serviço de Proteção ao Índio buscou modificar o quadro, que vinha se delineando, né? Desde o final de quando? Desde o final do século XIX. Então, nesse período, eu acho que muito interessante, nós refletimos, né? Eventos relevantes, como a independência política do Brasil e o advento da monarquia, não trouxeram mudanças significativas à política indigenista, hipótese alguma. Então, mas a Constituição da República, de 1934, estabeleceu o quê? Que será respeitada a posse de terras de civícolas, que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Então, a Constituição garante a posse da terra para o índio. Ou seja, o índio vai ter a posse da sua terra garantida, diferente simplesmente lá da Lei da Terra de 1850. Então, isso aí já é um avanço, observe, já é um avanço. Então, em 1967 é criado o que é a FUNAI, em substituição ao Serviço de Proteção ao Índio. Uma decisão governamental, né? Tomada no momento histórico, né, de ditadura, né, que predominavam. Ainda as ideias evolucionistas sobre a humanidade e o seu desenvolvimento através de estágio, né? Então, esta ideologia de caráter etnocêntrico, né? Então, aquela questão positivista, a questão eurocêntrica, né? Influenciou a visão governamental, sendo que a Constituição vigente, ou seja, naquela época, estabelecia a figura jurídica de tutela e considerava o índio como relativamente incapazes. Se o indivíduo é incapaz, evidentemente ele tem que ter alguém sob a sua tutela. Esse alguém era o Estado, né? Então a FUNAI vai se encarregar de proteger o índio. Então, mas mesmo, eu quero que vocês entendam aí garotada, entendam em casa, não é isso? Queres ou não queres conhecimento? Então toma conhecimento, que eu quero pergunta, hein? Eu quero, hein? Mesmo reconhecendo a diversidade cultural entre as muitas sociedades indígenas, que na realidade
Hoje são 305 tribos indígenas, né? Então havia uma diversidade muito grande na década de 60, né? Então, a FUNAI tem um papel de integrá-las, né? De maneira harmoniosa. Então, na sociedade nacional, era o papel da FUNAI. Então, considerava-se que essa sociedade precisava evoluir rapidamente até serem integradas, o que é considerado na prática uma negação da riqueza da diversidade cultural. Então, qual era o papel da FUNAI? Então, o papel da FUNAI, na realidade, tinha a tutela dos índios e precisava, na realidade, de forma harmoniosa, não é isso? Inserir esses integrantes dentro da sociedade. 1973, um marco importante. Que marco é esse? Printa aí, garotada. Quero que vocês printem aí. Criação do Estatuto do Índio. Eita, agora o Estatuto. Agora o índio vai ter um estatuto, que vai ter, na realidade, o quê? Direitos e deveres. Segue o conceito do Código Civil Brasileiro, de 1916, considerando que os povos indígenas como relativamente capazes, submetendo-os à tutela por um órgão estatal, mas seu objetivo era o quê? Integrar os índios à sociedade brasileira, assimilando de forma harmoniosa e progressiva. Então, os índios seriam integrados ao que? A sociedade brasileira. Então, esse estatuto, ele representou, vejam, ele representou um avanço em relação à política indigenista praticada, porque estabelecendo novos referenciais no que diz respeito à definição das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios. Então, vejam, foi um avanço. O estatuto foi um avanço. Já começava, na realidade, uma nova política. Agora, na realidade, nós temos um estatuto, nós temos, na realidade, direitos, e vamos agora brigar pela implementação desses direitos. Fundamental. Então, na República, com a promulgação da lei de 6.001, que é o estatuto, né? Observa que o índio, né? O início de uma tensão. Qual era a tensão? Do índio à comunhão nacional. Então, há uma matriz multicultural. Então, essa matriz multicultural, ela deve ser respeitada. Essa matriz multicultural, ela deve ser defendida. Então, esta lei, preste atenção no que Cláudio Nascimento vai dizer agora. Preste atenção no que Cláudio Nascimento vai dizer das comunidades indígenas. Um propósito de quê? De preservar. Nós precisamos preservar a sua cultura, integrá-los progressivamente, de forma harmoniosa, dentro de quê? Da sociedade. Então, algumas dessas adaptações estão previstas na lei. Aí, printa aí a tela aí. Aí, quer que vocês vão ter alfabetização dos índios. Faz-se o quê? Na língua do grupo a que pertençam. E em português, salvaguardando o uso da primeira. Então, nós temos aí a questão do bilinguismo, né? Fundamental aí. Então, nós vamos preservar a língua materna e implementar também a língua oficial. Assistência aos menores para fins educacionais. O papel do Estado será prestada, quando possível, sem afastá-lo do convívio familiar. É isso. A educação do índio será orientada por quem? Para uma integração, pessoal. Para uma integração de quê? Na comunhão nacional, mediante o processo, né, de gradativa compreensão de problemas gerais e valores
da sociedade nacional, bem como de aproveitamento das suas aptidões individuais. Será, e aí também nós podemos destacar, será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo com seu grau de aculturação, né? Isso aí está lá no Estatuto. Aí vem a Constituição de 1988. Então, a Constituição de 1988 vai tratar, na realidade, do quê? A partir da influência do movimento indígena e sua rede de apoio à sociedade civil. Então, a Constituição vai promulgar o quê? O afastamento da noção de que os povos indígenas se acabariam. Eita! O reconhecimento a estes. Nós vamos ter também o respeito e o direito, não é isso? As formas próprias de organização, está lá na lei. O direito originário às terras que eles habitam, não é isso? E o reconhecimento de que os índios sejam indivíduos, comunidades, povos e associações, que possam o que representar. Outro ponto interessante da Constituição é a retirada. Olha, que coisa. O avanço da nossa Constituição. A retirada do Estado, o papel de agente tutelar. Não é isso? Ele zelar pelo reconhecimento desse direito dentro da sociedade. Aí vem o novo Código Civil, né? Em consequência, a retirada da categoria. Aí eu quero que vocês prestem atenção aí na Lei 11.645, que é uma lei, não é isso, que é grave essa lei, né? Então é um dos maiores avanços nos estabelecimentos de ensino fundamental e de médio, público e privado. Torna-se obrigatório o quê? O estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Então isso aí é de grande relevância, pessoal. Então grave essa lei aí. É a lei que trata da obrigatoriedade. Nós temos a 10.639, que é a obrigatoriedade da cultura afro. E a 11.645, não é isso? Que trata dos indígenas. E vem a lei 12.711 de 2012, né? Que vai a questão de quê? Criar as vagas, ou seja, essa lei, a qual dispõe regulamento sobre o ingresso das universidades federais e nas instituições de ensino de nível médio, não é isso? Superior e outras providências. São vagas destinadas a quem? A indígenas. É isso? Agora, vejamos, pessoal, alguma pergunta? Estou aqui. Vamos abrir agora um espaço para vocês colocarem as suas perguntas. Podem mandar aí que Cláudio Nascimento quer resolver. Queres ou não queres? Eu quero pergunta. Queres ou não queres resposta? Eu vou dar a resposta. Vejamos, então Graziele do 9º ano B, não é isso? Da escola, ela é da onde? Graziele, de Recife, né? O indígena não falava português. Como os portugueses conseguiram se comunicar com eles? Os portugueses deixavam eles se desenhar entre si. Não, minha prezada Graziele. Qual foi a estratégia dos jesuítas? Eles usaram o quê? A língua tupi. Não é isso? A língua tupi. Ou seja, que era a língua dos indígenas para se comunicar. Não é isso? Usaram a língua tupi. Hoje, por exemplo, Graziele, nós temos uma pesquisadora que fez um trabalho sobre a tribo Chucuru, né? Então, a tese do resgate da língua Iatê, né?
o Iatê. O Iatê é a língua oficial da tribo, né? Então essa língua estava em desuso. Então, o chucuru, aquela parte lá de pesqueira. Então a Solange, na realidade, a tese dela de doutorado, né? Então ela pesquisou sobre essa tribo chucuru e mostrou que a língua Iatê estava em desuso. Mas a sua pergunta é de grande relevância, porque você faz o seguinte: professor, se eles não falavam português, se comunicavam em tupi. Satisfeita da resposta, Graziele? Pode mandar outra. Queres ou não queres? Eu quero. Manda a pergunta que eu quero. Vamos lá. Então, temos aí Escola Professora Marísia dos Santos Melo de Jaboatão. Que língua seria? O que é guerra justa? Veja, tupi era a língua, né, que você tinha aí várias tribos, né? Então, você tinha, na realidade, mais de 1000 dialetos, minha jovem. Mais de 1000 dialetos. Nós tínhamos a diversidade multicultural maior do mundo, não é isso? Em termos de quantidade de dialetos, eram mais de 1000 dialetos. Então aí, os jesuítas, inclusive nós temos uma questão do Enem, é isso. Coloca lá no meu slide, por gentileza. Pode colocar? No meu slide, para eu mostrar essa jovem, a Ana Caroline, é isso. Uma questão do Enem aqui, muito interessante, que vai falar... Ok, tá bom. Então, vejamos. Então, essa língua materna. Então, você tem uma diversidade muito grande de línguas. Mas a língua mais falada era tupi. Não é isso? Então, o tupi era a língua mais falada. Então, os jesuítas, na realidade, eles se comunicavam em tupi. O que era a guerra justa? A guerra justa consistia em um pretexto dos portugueses de aprisionar quem? Os indígenas. Era um pretexto. Porque, voltando lá ao molde medieval, as guerras santas, quem eram os hereges? Os infiéis. Então, os índios, na realidade, aqueles índios que não eram catequizados, que não seguiam a filosofia cristã, era tido como infiel. Então, esses aí eram aprisionados. E aqueles índios que se converteram, aqueles índios passivos, eles eram libertos. Então, a guerra justa é mais um pretexto, não é isso, para que os portugueses viessem escravizar os índios. Coloca lá, vamos lá, aí. Só para mostrar ela aqui. Então, essa questão aqui foi do Enem. Você que me fez a pergunta, prezado. Então, essa questão aqui do Enem de 2014. Se você fosse responder essa pergunta. Entre os séculos, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada por quem? Rápido. Queres ou não queres? Vem embora, vai. Responde rápido. Comunicação pela língua geral baseada em quê? Tupi. Pela língua baseada no tupi. Como eu falei anteriormente, os jesuítas se baseavam nessa língua. E o conceito de guerra justa é para justificar a captura ou aprisionamento, a escravização dos indígenas. Prezados e prezadas, ficamos por aqui. Agradeço a oportunidade. Bem, espero que vocês tenham absorvido esse conhecimento. Um forte abraço.